Minha mãe me perguntou se eu estava preparada para ter um filho especial. E eu respondi a ela que eu estava preparada para ser mãe. Realmente momentos bem complicados, de me sentir depressiva, de me sentir incapaz de lidar com a possibilidade do diagnóstico. Porém, quando fechamos o diagnóstico, foi libertador. Meu nome é Monique, eu sou mãe de Valentim. Valentim tem 6 anos e foi diagnosticado com TEA aos 4 anos. Primeiro, cores primárias, vermelho e azul. Vai ficar de cor? O processo de diagnóstico de Valentim, ele funcionou da seguinte forma. Desde os 2 anos, nós já desconfiávamos do autismo, por várias questões, alguns sinais que ele já apresentava. E o principal deles foi um leve atraso na fala, e foi a principal causa, né, pela qual nós desconfiamos do autismo. E como meu esposo já trabalhava com crianças autistas, nós nos sentimos encorajados a buscar profissionais para que nós pudéssemos fechar o diagnóstico. Esse processo da desconfiança, ela começou exatamente no auge da pandemia. E Valentim já iria, inclusive, completar 2 anos. Exatamente no início de 2020, para o meado ali de 2020, Valentim, entre 1 ano e meio e 2 anos, nós começamos a buscar os profissionais, fizemos algumas avaliações e o processo do diagnóstico, ele só veio se concretizar praticamente 2 anos após o início da desconfiança, né? Que foi justamente quando ele já tinha 4 anos. Tira foto. Tô tirando. Fale. É B de... Espera. Eu tô tirando foto de ti. Não, tira foto. Todo mundo questionou, na verdade, né? Me diziam que eu estava procurando um chifre em cabeça de cavalo, que Valentim era muito inteligente para ser autista. Então, assim, são questões que a gente ainda vai lidando no meio do processo, mas hoje eles já conseguem entender de fato que o autista, ele pode ser inteligente, ele pode ser o que ele quiser, ele não vai ser uma criança com dificuldade o tempo todo, ele vai ter dificuldades pontuais. Do momento de fechar o diagnóstico dele, foi como se fosse uma luz no fim do túnel e uma direção. Meu nome é Liliane, eu tenho 47 anos, sou mãe de Enzo, que tem 12 anos. Minha história com autismo começou mesmo antes de eu ficar grávida. Eu fiquei grávida de Enzo através de fertilização in vitro. E no dia de fazer o procedimento, minha mãe me perguntou se eu estava preparada para ter um filho especial. E eu respondi a ela que eu estava preparada para ser mãe. Enzo veio logo na primeira tentativa e junto com a irmã dele, Valentina. Eu tenho um casal de gêmeos, só Enzo é autista. Eu descobri que ele tinha alguma coisa diferente justamente por comparar uma criança com a outra. Valentina começou a desenvolver algumas coisas que Enzo não desenvolvia. Ela sentou, ele demorou mais para sentar, ele demorou mais para andar. Ela começou a falar e ele não. Então eu falei com o pediatra dele, na verdade, né? Doutor, tá acontecendo alguma coisa. Valentina tá fazendo isso e Enzo não faz. E ele falou para mim que cada criança tinha seu tempo. Mais uma vez, em outra consulta, eu falei de novo e ele disse que eu estava colocando chifre em cabeça de cavalo. E por conta própria, eu resolvi procurar um neurologista. E comecei a fazer, né, os acompanhamentos antes dele fazer 1 ano. Ele começou a fazer estimulação precoce, a fisioterapeuta
falou que ele começasse a fazer fisioterapia, terapia ocupacional, e assim nós fomos, né? O diagnóstico de Enzo, mesmo já sabendo, né, a gente já tinha ideia de que tinha alguma coisa diferente, o diagnóstico dele só fechou aos 5 anos. Nesse tempo todo ele fez, né, e continuou fazendo os acompanhamentos, todas as terapias, mas o diagnóstico mesmo só fechou aos 5 anos. Enzo é um autista que se chama grave, né, um autismo severo. Hoje a gente não fala mais em nível de suporte, né, desde janeiro deste ano, 2025, diz que não fala mais em nível de suporte, mas antes ele era um autista nível de suporte 3. Enzo tem algumas comorbidades também. Ele tem epilepsia, ele tem uma mutação em um gene, é uma mutação rara. É um nível considerado leve para algumas pessoas, mas na prática ele não é leve, né? Nenhum autismo é leve. Ele tem as questões que precisam ser revistas, precisam ser adaptadas, precisam ser planejadas. O fato de ter o nível 1 de suporte leva ele a ter uma rotina, e essa quebra dessa rotina é o que desregula ele. Então a gente tem que ficar o tempo todo tentando quebrar o mínimo possível, que é impossível se manter uma rotina 100% sem ser quebrada. Mas eu acredito também que esse processo leva ele a outros níveis, no sentido de evolução, no sentido de ele entender que nem sempre ele vai ter tudo da forma que ele espera, da forma que ele planeja, que nem tudo está no nosso controle. Quando eu, de fato, abri os olhos para o diagnóstico e abri os olhos para estudar sobre o assunto, abri os olhos em relação às terapias que ele precisava fazer, a vida dele mudou num 360, a nossa vida também mudou num 360. E acredito que realmente esse processo de adaptação nas escolas foi realmente um processo que eu precisei passar e ele precisou passar também. Não é fácil, mas não é impossível. E ter uma criança autista em casa muda tudo, né? Às vezes as pessoas falam: você não tem que ter nada de vidro na sua casa, porque ele pode quebrar e se machucar. Você tem que ter cuidado. Eu penso assim, eu não posso criar meu filho numa redoma, porque se eu tirar tudo que tem de vidro na minha casa, eu nunca vou poder levar ele para a rua, porque na rua ele vai encontrar vidro. A gente fala muito sobre rede de apoio, né? Hoje eu e minha filha, a irmã gêmea dele, né, que é minha parceira, ela que me ajuda, ela que enfrenta tudo comigo. O pai pouco procura também. Nós nos separamos quando eles tinham 1 ano. Logo quando comecei a fazer os acompanhamentos de Enzo, né, que começou a ver o quanto difícil era perder uma noite, abdicar de saídas. Isso foi enfraquecendo o casamento e ele foi embora. Sim, minha mãe é uma das minhas principais pontos da rede ali de apoio. O pai de Valentim também é muito participativo, sempre também está disposto em tudo que se diz respeito a Valentim. Valentim também tem ali o apoio e o suporte do pai. E para mim realmente foi essencial esse apoio da minha mãe, né, enquanto avó. Quando eu saio para trabalhar, ela fica com ele, então ela também já consegue identificar em alguns momentos essa questão também da birra e da desregulação, então tudo isso também ajuda. Enzo hoje faz uso de vários medicamentos. Hoje ele faz uso de 7 medicamentos em tempo. Eu costumo dizer até que é um período de paixão, porque ela funciona, a gente pensa que vai dar certo e depois volta a estaca zero, para de funcionar. Mas hoje Valentim, graças a Deus, ele não precisa de medicação, pelo menos até então ele não apresentou nenhuma comorbidade
que precisasse ser tratada com medicação, ser considerado o autismo, né, ser considerado uma moda, eu acredito que, na verdade, as pessoas elas estão mais atentas a todas as questões que as crianças têm apresentado. Então, eu acho importante, o nosso acesso hoje às informações não são os mesmos acessos que os nossos pais tiveram. Ele faz hoje todas as terapias possíveis, né? Ele faz psicologia, psicoterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, psicomotricidade, educação física. Ele fazia natação adaptada. Gente, é tanta terapia que ele faz que acabei até esquecendo agora. Mas ele faz um acompanhamento multi e acompanhado também por assistentes terapêuticos. Enzo frequentava escola e no período da pandemia interrompeu, e quando flexibilizou a volta para a escola das crianças, ele não conseguiu retornar porque o sensorial dele é bastante comprometido, então ele não fazia uso de máscaras. E depois nós não conseguimos voltar para a escola com ele. Enzo frequentar hoje uma escola é muito difícil. Ele não dá conta de ficar numa sala de aula. É um autista, não sei se eu falei antes, mas ele é um autista não verbal. Ele não fica sentado por muito tempo. Ele tem deficiência intelectual. Ele não consegue se concentrar por muito tempo. Eu não penso só nele, eu penso nas outras crianças também que estão na escola. Porque Enzo, dentro de uma sala de aula, ele vai tirar a atenção das outras crianças. Ele, como ele não consegue falar, ele não consegue se expressar, ele grita. Então, hoje, ele com 12 anos, a turma dele, que ele teria que estar uma turma de 7º ano. Eu não posso ser egoísta colocando o Enzo hoje numa turma de 7º ano, atrapalhando as outras crianças. Ele, mesmo não estando na escola, ele faz na clínica acompanhamento com psicopedagogo, que oferece todo o suporte pedagógico que ele precisa no momento. Na verdade, Valentim, ele faz atividades assim que eu acredito que ajudaram ele no processo desde os 4 meses, quando a gente nem desconfiava ainda. Mas Valentim, desde os 4 meses, ele faz natação e a gente acredita que esse foi um dos pilares que desenvolveu ele ainda mais, assim, no sentido, trouxe capacidades de desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, as habilidades sociais, de socialização, tudo isso foi adaptado a partir ali daquele momento em que ele começou a fazer natação. Hoje, atualmente, ele faz acompanhado por 4 profissionais, psicóloga, fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicopedagoga, que também é psicomotricista e também faz atividade de psicomotricidade com ele, além de fazer participar de grupos terapêuticos voltados para crianças da faixa etária dele, que também tem autismo. Então, acredito que tudo isso vai trazendo a evolução, o desenvolvimento dele da melhor maneira possível. E o fato dele ter entrado na escola, no primeiro momento, quando ele entrou aos 3 anos, isso me deu até um certo alívio, porque eu ainda estava no processo de investigação. Mas quando ele entrou na escola, para mim, foi algo assim, em que eu pude ver de fato o desenvolvimento dele começar, né? Tanto é que nesse momento em que ele entrou na escola, eu ainda até dei aquela relaxada em relação à investigação e comecei a dizer, não, meu filho não é autista, meu filho não tem nada, porque eu comecei a ver ele desenvolver habilidades que eu achava que ele não desenvolveria, que eu achava que o autista, ele não ia aprender, que ele não ia... Então, tudo isso também foi me gerando gatilhos e possibilidades, né, em relação às crises de ansiedade que eu tive ali naquele momento. Mas quando ele começou a entrar, quando ele entrou na escola, que eu vi ele se adaptando bem no primeiro momento, pra mim, foi assim, uma luz, né? Poxa, meu filho tá ali, tá se socializando na escola e... Enfim. Até então eu ainda
né, não tinha voltado o processo da investigação. Para mim, eu ainda não conseguia entender ali naquele momento crises que ele tinha às vezes na escola, de não querer ficar na escola, chorava muito. E mamãe, eu vou sentir muita saudade, aquilo me cortava o coração. E eu dizia, não, eu vou tirar da escola, eu vou manter perto de mim, mas eu sabia que ele precisava daquele processo ali para evolução, para adaptação. E isso foi no primeiro ano dessa nova escola. No segundo ano dessa nova escola, ele já estava mais adaptado, e aí foi quando eu retornei o processo de investigação, e foi quando finalmente nós fechamos o diagnóstico. Eu acabei abdicando até de mim, né, para cuidar de Enzo. Eu acabei abdicando de sonhos. Eu tinha vontade de estudar mais e hoje isso acabou ficando para lá. Eu deixei até de me cuidar, né? Eu não tenho uma vida social, porque para sair, eu fico pensando em sair mesmo tendo alguém que fique, eu fico imaginando de eu estar longe e acontecer alguma coisa e eu ter que voltar correndo. Eu mudei também por conta para cuidar melhor de Enzo. Esse ano eu reduzi, né? Eu decidi reduzir minha carga horária de trabalho. Eu tenho um turno para eu cuidar mais de Enzo. No início, acredito até que vai ser difícil, né? Eu estou me readaptando a essa minha nova fase, mas crente que vai ser bom para mim, para ele. Eu vou ter paz no meu coração em estar me dedicando mais. Sempre foi muito difícil arranjar uma cuidadora para Enzo, porque para ele não ser verbal, ele não pede para fazer xixi, ele não pede para fazer cocô. Então, já é um menino grande, um pré-adolescente, né? Ele não demonstra sinal de que quer ir ao banheiro. Então, eu vou trabalhar um turno só esse ano e cuidar melhor dele. Quando fala assim, você é uma mãe especial, os meus filhos seriam de qualquer forma, né? Eles seriam especiais para mim. Então eu aceitei esse diagnóstico. A única coisa que eu não gosto é quando o pessoal fala assim, você é uma mulher guerreira, você é uma mulher como se fosse um super-herói. E não é isso. Eu sou mulher, como qualquer outra. Eu não vou romantizar que o autismo é mil maravilhas. Se fosse para escolher ter um filho autista, eu ia dizer que não. Mas Enzo me transformou em uma outra pessoa. Enzo me fez hoje enxergar o mundo de uma outra forma. Então, independente de diagnóstico ou não, para mim, Enzo é especial de qualquer forma. E a gente vai assim vivendo, né, um dia após o outro, tentando fazer com que as pessoas compreendam ainda mais. Essas dificuldades, elas sempre vão existir, algumas com um pouco mais de gravidade, outras com um pouco menos, né, de intensidade, mas elas sempre vão existir. Isso a gente tem plena consciência. É continuar me desenvolvendo enquanto mulher, enquanto pessoa, enquanto ser humano, mas também enquanto mãe, sabendo que ele entende também que eu vou estar sempre, como é que eu posso dizer, disposta ali para ajudar no que ele precisar, no que ele de fato demandar, mas também fazendo ele entender que não vai ser o tempo todo, vai ser quando eu tiver um pouco mais disponível ali em relação às questões do trabalho, eu trabalho viajando, então também são questões que ele também ainda está se adaptando nesse processo. Bom, tipo, aí eu tô passando muito bonito,
no carro, tipo aí no carro. Aí a pessoa me vê da minha família, ou parente, ou algum amigo. Aí a pessoa fala, você tá um gato. Aí eu falo, eu não sou um gato! Aí é isso que eu acho que é autismo.